Fudo é um patife feio e inútil que foi enviado para uma academia especial só para meninas para enfrentar punição e foi tratado como um plebeu por todas as malvadas. No entanto, depois que ele decide parar de agir como Zenitsu e revela suas habilidades surpreendentes, todas ficam obcecadas por ele, e ele acaba conseguindo o que quer. Esta história começa com Fudo chegando para seu primeiro dia na academia e entrando enquanto espera ter um relacionamento pacífico com todos os estudantes. Naquele momento, uma garota mascarada chamada Rin acaba de aparecer para uma reunião com suas companheiras assassinas em um grupo chamado As 5 Espadas Supremas, onde ela explica que a segurança de seus canhões de trama está em jogo. Fudo acaba de perceber que todas as meninas na academia têm uma arma, e se pergunta por que todas estão lançando a ele um olhar mortal. Nesse momento, Mari acabou de ler sobre a briga de 40 homens que levou à expulsão de Fudo da escola anterior. Assim, Rin escreve suas habilidades para discutir estratégias para torná-lo submisso. Nesse momento, um urso interrompe a reunião e uma louca chamada Satori imediatamente tenta acariciá-lo, mas Orabi recusa, dizendo que ela sempre deixa os animais traumatizados com seu estilo de amor. Rin então tenta pronunciar o nome dele corretamente, mas uma gostosa, 10 de 10, chamada Amou, ensina-os como dizer corretamente. Naquele momento, Fudo está tendo dificuldade em acreditar nos próprios olhos enquanto encara uma drag queen plus size com maquiagem do século XVIII. Quando ele pergunta a Kusu se intencionalmente encheu o rosto com botox estragado, Kusu fica irritado com ele por fazer piadas e explica que todos os caras da academia foram transformados em fanboys, sem cérebro, pelos supremos espadachins. Depois que Fudo diz que nunca será pego parecendo uma versão faminta do Pennywise, Kusu o avisa para não resistir à ordem natural das coisas na academia. Enquanto isso, Mari diz a Amou para sair da reunião porque todos odeiam como ela age como se fosse melhor. Mas o Arabi sugere ouvi-la, já que parece saber algo sobre Fudo. Quando Satori pergunta se Amou será quem vai garantir que Fudo seja colocado no seu devido lugar, Rin diz para não se preocuparem, pois ele se juntará à sua turma, o que a torna a melhor pessoa para a tarefa. Amou então avisa para tomar cuidado com a habilidade especial dele chamada Bala Mágica, e sai. Vários minutos depois, Rin reúne todas as garotas de sua classe para dar as boas-vindas a Fudo, que quase molha as calças ao vê-las na porta. Momentos depois, ele implora para ser poupado enquanto elas apontam suas armas para ele. Então Rin pergunta se ele sequer conhece as regras deles. Depois que ele os lembra de que acabou de se matricular, uma garota chamada Saki explica que Rin é a líder das Espadas Supremas, um grupo formado depois que a escola deixou de ser uma instituição só para meninas para ser mista. Como resultado da mudança repentina, os rapazes estavam sempre tentando agarrar qualquer garota que encontrassem até que Rin e as Espadas Supremas os transformaram em palhaços sem espinha. Com a lição de história concluída, Rin se prepara para dar a Fudo o mesmo tratamento. Então Kusho faz uma última oração por ele, mas depois Fudo diz que não é justo que todos estejam com armas sacadas só por causa dele. Ao lembrar o que Amou lhes disse sobre ele, Rin diz que sua única escolha é viver de acordo com as regras deles. E todos abaixam suas armas, fazendo Kusu pensar que o pior já passou. Quando Fudo se recusa a aceitar os termos deles, eles empunham suas armas novamente. Mas ele ainda diz que nunca aceitará ordens de uma anã insegura que esconde seu rosto de espantalho atrás de uma máscara. Rin então jura tirar a loucura dele antes do próximo sino, mas ele se torna o Flash e dá uma espiada nas coisas de Saki antes de chegar à janela. Depois de dizer a ela para lavar suas capas de forma adequada, ele pula para escapar. Rin e Kusu assistem, perguntando-se como ele pode ser tão desobediente. Enquanto corre, Fudo pergunta a Rin se eles podem levar a perseguição para fora do terreno escolar, mas ela diz que ele precisa de uma permissão para isso. Assim que ela corta sua gravata, Tsukuyo, que ainda está na aula, diz a uma garota chamada Nono para abrir a janela, e Nono sai correndo após vê-los brigando. Enquanto Tsukuyo se recosta para ouvir, Rin desencadeia uma enxurrada de ataques para parar Fudo, mas ele facilmente desvia de todos. Então, ela dá um passo para trás para elogiar seu jogo de pés. Quando ele diz para ela parar de pensar que ele é um daqueles palhaços beta inúteis como Kusu, ela começa a usar uma técnica especial de respiração para superar o limite do seu corpo. Quando ela começa a atacar novamente, o Arabi observa enquanto Fudo continua a desviar, até que um dos cortes dela quase retira seu coração. Ele então tenta derrubá-la, mas ela evita e dá a ele um lifting instantâneo antes de explicar sua nova técnica. Percebendo que também tem que melhorar seu desempenho, Fudo puxa suas luvas resistentes à lâmina para facilitar bloquear os ataques dela. Enquanto isso, o Arabi se acomoda como espectadora com seu assento elevatório, enquanto Kyoba a substitui na aula para a chamada. Enquanto a luta continua, Mari e Satori começam a se preocupar, pois faltam apenas alguns minutos para ouvirem o próximo sinal. Quando Fudo de repente tropeça em uma raiz, Rin enlouquece e desencadeia uma enxurrada interminável de cortes enquanto ele desesperadamente tenta bloqueá-los, esperando eventualmente encontrar uma brecha quando ela ficar sem fôlego. No momento seguinte, ele escorrega e ela tenta desferir o corte final, mas ele sai do caminho e finalmente consegue tocar o lado dela. Assim que ela elogia seus esforços e se prepara para finalizá-lo, ele ativa uma técnica especial de respiração e canaliza toda a sua energia em um ataque de palma que a faz voar enquanto todos, exceto Amou, assistem em choque. Enquanto explica como forjou a técnica, ele se aproxima e bloqueia o soco dela. Mas então ela pergunta se ele acabou de usar a bala mágica. Ele imediatamente a segura para perguntar de onde ela ouviu esse nome.
Então Nono ataca e faz com que ele trave os lábios com ela. Depois que ele volta correndo para discutir com Nono, Rin se levanta e luta para esconder o constrangimento. Então, eles pedem desculpas e imploram para ela guardar a espada. Mais tarde naquela noite, Nono, que acabou de tomar banho, vê Mari entrando e rapidamente tenta sair. Mas Mari a impede para que possam conversar sobre o que aconteceu com Rin, pois ela planeja ser a próxima a disciplinar Fudo. Naquele momento, uma versão anã de Rapunzel chamada Choka aparece e afirma ser a única capaz de derrubar Fudo. Mas ela entra em uma discussão com Nono, que quer exatamente a mesma coisa para se vingar de Rin. Enquanto isso, Fudo está no banho dos meninos olhando para a contusão que ele recebeu da árvore, enquanto Kusu se pergunta como ele conseguiu derrubar o líder das espadas supremas antes do final do primeiro período. Uma vez dentro do banho, ele explica como passou toda a sua juventude dominando aquela técnica e pergunta a Kushu sobre a permissão para sair das instalações da escola. Após Kushu dizer que precisa obter um carimbo de Rin, eles começam a se dirigir para a sala, e ele explica ainda que também precisa de carimbo das outras garotas do Supreme Swords para obter a permissão final. Nesse momento, Fudo tem uma dor de cabeça. Então Kusu se oferece para lhe dar um pouco de aspirina e explica como pedir as coisas que ele precisa do menu dos estudantes. Quando Fudo diz que não há como ele ter se tornado uma beluga humana com as coisas da lista, Kusu admite conhecer um contrabandista, mas diz que vai custar mais para conseguir as coisas boas. No dia seguinte, Fudo tenta agradar as meninas da classe com bolo, mas todas fogem para evitar que seus lábios sejam atacados por ele. Ele então pergunta para Saki onde está Rin, mas ela o chama de estúpido por ter a ousadia de aparecer e diz para outro colega de classe chamado Mig zombá-lo. Depois que Mig lhe diz que Rin adoeceu, provavelmente porque pegou algo dos sucos da boca dele, ele vai embora e encontra Kusuo para perguntar se as garotas almoçam em seus quartos no dormitório. Kusuo diz que não faz sentido, pois os dormitórios estão longe do refeitório, mas então percebe por que Fudo perguntou e tenta dissuadi-lo. Enquanto isso, Rin acabou de acordar, então ela verifica sua temperatura e fica irritada com Fudo por ter causado sua doença. Após minutos se debatendo, ela percebe que seu corpo está desejando outro beijo agressivo e luta para aceitar que realmente gostou do beijo. Justo então, ela sente que alguém se aproxima e coloca o que restou de sua máscara antes que Fudo entre pela sua janela. Quando ela tenta dar um golpe, ele impede a espada e se aproxima para perguntar por que ela está se esforçando apesar de estar doente, fazendo seus hormônios do amor dispararem. Depois de ficar obcecado com a aparência do quarto dela, ele entrega a caixa de bolos antes de olhá-la de perto e dizer que ela é realmente fofa. Ao ver o quanto ela fica envergonhada, ele pergunta por que ela não pode simplesmente tirar completamente, mas ela recusa e diz que não consegue sair sem isso. Quando ele finalmente pede a permissão, ela diz para ele esquecerem conseguir isso, pois só a dão aos alunos mais respeitosos que não destruam a imagem da escola em público. Ele então pergunta se os alunos usam seus uniformes fora da escola, mas ela fica confusa com a pergunta e o acusa de querer vê-la com roupas normais. Fudo decide seguir o clima e diz que sim. Então ela decide dar-lhe a autorização, agindo como se fosse apenas uma forma de retribuir pelo bolo. Quando ele brinca sobre agradecê-la com outro beijo, a febre faz sua cabeça rodar. Então ele tenta segurá-la, mas seus seios começam a aparecer. Nesse momento, Nono traz comida para ela, mas ao ver Fudo ajoelhado sobre Rin, perde a cabeça e ativa todas as armadilhas no dormitório enquanto ele corre desesperadamente. Momentos depois, Choka ouve as sirenes e vê Fudo fugindo, então ela puxa seu chicote e pede desculpas a Nono antecipadamente por derrubá-lo primeiro. Depois de pará-lo, ela se apresenta como a irmã mais nova de Mari e chefe dos Júnior 5 Espadas, antes de prometer fazê-lo pagar por seus crimes. Ao finalmente alcançá-lo, Nono explica como Choka criou aleatoriamente uma personalidade de vilã estrangeira para si mesma, quando na verdade é apenas uma patética impostora que só quer assumir como chefe dos Júnior Espadas. Quando Choka o ignora para atacá-lo, ela dá um passo à frente e diz para ela recuar, dando a Fudo tempo suficiente para colocar suas luvas. Então, ambas decidem lutar com ele até que uma delas vença, e todos na escola se reúnem nas janelas para assistir. Satori, que acabou de chegar ao telhado, também fica animada para ver se ele vai tratá-las como Rin, mas Nono facilmente o força a recuar com uma combinação desagradável antes de assumir sua posição. Assim que ele percebe que é a mesma técnica que Rin usa, Choka se reapresenta cortando seu braço com um chicote. Enquanto ela se prepara para outro ataque, eles explicam que ele está prestes a suportar uma correção de nível 2, e dizem que a única pessoa que sobreviveu foi Imu. Depois que ele desvia de todos os ataques de Choka, Nono avança, mas ele facilmente a bloqueia também. Então ambos tentam combinar seus ataques, mas ele decide usar o chicote a seu favor e sugere trabalhar suas habilidades de parceria antes de liberar a bala mágica para lançar Nono em Choka. Após o ataque deixar os bolos dela expostos, ele se aproxima para terminá-los, mas então Nono se lembra do que aconteceu com os lábios de Rin e começa a chorar. Choka tenta ajudar, mas o medo também a alcança, fazendo com que ele tenha que defender sua dignidade de todo o corpo estudantil, enquanto eles o chamam de PDF pior que Drake. No caminho de volta da escola mais tarde, Rin lhe entrega o passe com seu carimbo. Depois que ele agradece e sai, duas garotas correm para lhe contar o que aconteceu e ela fica irritada novamente antes de desmaiar.
Horas depois, o trauma de Choka continua a aumentar e Mari pensa em maneiras de acabar com Fudo enquanto encerra seus melões. No dia seguinte, Fudo chega à aula e encontra Rin esperando na porta novamente. Mas desta vez, o resto das garotas, incluindo Kusuo, ficam atrás pois estão muito assustadas e enojadas para se aproximar dele. Rin então puxa sua espada e diz a ele que vai se tornar sua supervisora para proteger todos das suas atividades bizarras. Horas depois, Choka invade o chuveiro onde duas vilãs estavam ensaboadas e eventualmente encontra Mari jantando. Mari diz a ela para não se preocupar com Fudo, pois ela está planejando danificar permanentemente a linguiça dele. Mas então Choka explica o que realmente aconteceu. Naquele momento, Nono acabou de contar a verdade sobre a luta para Rin, mas Rin ainda planeja agir contra ele. Enquanto isso, Fudo está aproveitando sua noite com uma revista Otaki extra grande, enquanto Kusuo explica o perigo em que ele está com Mari e Rin. À medida que Kusuo alerta sobre até onde as garotas poderiam ir para se vingar, Fudo pergunta sobre a pessoa que dizem ter sobrevivido a uma correção de nível 2 de ambas. Em seguida, Kusuo conta a ele como Imo usou apenas as mãos para abrir os melões de Rin, enquanto Mari teve sua espada quebrada instantaneamente e ficou indefesa. Ao ouvir isso, Fudo perde o interesse em sua revista, pois Imo começa a soar muito como a psicopata desequilibrada que bebeu suas entranhas depois de arrancá-las. Depois de pedir mais detalhes e descobrir que ela é uma garota, ele se convence de que tem a pessoa errada e deixa pra lá. No dia seguinte, Rin o acorda e consegue acertar seu nome pela primeira vez. Quando ele sai, ela pergunta se ele já agarrou os bolos de outra garota, então ele começa a tentar explicar o que realmente aconteceu com Nono e Choka, mas ela admite já ter todos os detalhes da luta deles. Ela então puxa a espada e diz que ele ainda precisa ser supervisionado o tempo todo antes de olhar na bolsa dele para garantir que ele está limpo. Enquanto ela explica as regras do novo arranjo deles, Mari aparece com Choka e faz parecer que ele é um monstro depravado que não merece liberdade. Quando Rin explica que é tudo um mal-entendido e diz que vai mantê-lo na coleira, Mari fica ainda mais irritada e começa a discutir em francês. Então Choka lembra de mudar de volta para que todos possam entender o que ela está dizendo. Por ter a mesma capacidade cerebral de um pombo bebê, ela tem dificuldade em voltar para o inglês e usa seu livro de idiomas para acusar Rin de agir como um patético simplório por causa do beijo. Depois que Ryan diz a Fudo para sair para que possam ter uma conversa particular, Mary diz a Choka para segui-lo e garantir que ele esteja aquecido para ter seus órgãos rearranjados pela espada dela, quando ambos imediatamente começam a tentar decapitar um ao outro. Choka persegue Fudo pelo campus com uma nova técnica de chicote enquanto espera que ele não consiga escapar. Justo quando ele usa seu cinto para parar o chicote dela, tenta explicar quão forte ele é, mas ela de repente começa a espumar pela boca e desmaia antes que ele veja que sua cobra estava balançando na frente dela. Ele então reza para que ninguém mais possa vê-lo enquanto se veste, mas então avista a Mu. Naquele momento, Rin acaba de perder o fôlego, então Mary diz para ela se concentrar em ser um pouco menos patética antes de sair para encontrar Fudo. À medida que ele se aproxima para olhar bem de Amu, ele se lembra de como ela lhe disse para se tornar seu subordinado após quase enviá-lo para o além. Ele então tenta alcançá-la, mas quando ela o impede e diz que precisa de tempo para voltar à forma antes de estar pronta para lutar com ele, ele pergunta se ela é a mesma pessoa daquele dia. Ele também pergunta como ela se tornou mulher de repente, mas ela o chama de estúpido por não perceber que sempre foi uma. Assim que ele corre para ver se é realmente ela, ele ouve Mary gaguejando enquanto seu bastão mágico derrete o que resta do cérebro dela. Ela então ouve Choka, que ainda está se contorcendo como uma viciada em cocaína, e corre para ver como ela está. Até então, Fudo percebe que Amo saiu bem antes de Mary começar a procurar palavras para explicar como pretende cortar seu Magnum e fazê-lo comer. Entretanto, Amo acabou de entrar no auditório e olha para uma estátua de Buda enquanto pensa em como Fudo usou socos de alta velocidade para derrubar seus capangas naquele dia. Ela estava prestes a fazer a proposta quando ele a socou e percebeu que ela tinha chegado nele primeiro. Depois de dar mais alguns golpes para derrubá-lo, ela se ofereceu para poupá-lo se ele escolhesse se tornar seu subordinado, mas ele tentou dar outro soco, então ela o finalizou. Ela então tenta entender por que não usou o mesmo movimento quando ele tentou falar com ela, e sente seu coração pular várias batidas antes de quebrar a estátua e se recusar a aceitar suas emoções. Até então, Mary e Fudo levaram a luta para dentro, e depois que ele desvia da maioria dos ataques, ela finalmente corta as luvas dele. Enquanto Tsukuyu, que está na aula, perde totalmente o controle e age como uma comentarista, Fudo começa a se esforçar enquanto Mary facilmente abre vários buracos pelo corpo dele. Quando Rin finalmente chega lá fora e encontra Choka, ela desmaia antes de dizer a Rin onde eles estão e ela acaba indo no caminho errado. Após Fudo tentar usar um ataque mais rápido e ainda assim ter outro corte adicionado às suas costas, Mary explica que não há mais nada que ele possa fazer para derrotá-la, pois ela já eliminou todos os seus pontos fortes com sua lâmina. Decidindo arriscar tudo, ele avança para um golpe, e ela também prevê isso antes de esfaqueá-lo novamente.
Desta vez, ele usa a sua revista Otaku para bloquear. Ela imediatamente dá um salto para trás para ganhar alguma distância, pensando que ele ainda não pode acertá-la. Mas então ele usa o livro para lhe dar uma concussão e se aproxima o suficiente para ativar a bala mágica e lançá-la para longe. Humilhada pela derrota, ela pede para ser tirada da sua miséria, mas ele a ignora completamente e está mais preocupado com a sua revista arruinada. Quando ela começa a agir estranho enquanto pergunta se ele vai tratá-la como Rin, ele recusa, e ela começa a ter uma crise existencial porque a rejeição faz parecer que ela é feia. Como um último esforço para se redimir, ela oferece seus melões para ele, mas ele ainda recusa. Ela então pergunta se ele prefere bolos, então ele explica que também gosta de melões, mas ela está tornando tudo muito fácil, fazendo-o perder o interesse. Assim que ele pede o carimbo dela na autorização, ela abre seus melões e enfia o carimbo neles, não dando a ele outra escolha senão alcançá-lo. Depois que ele ainda consegue se conter no último momento e recusa, ela finalmente aceita que nem todo cara é descarado. Justamente então, ele ouve uma voz que lhe dá arrepios e vê Rin. Sem ao menos dar a ele uma chance de explicar, ela começa a cortar até que Mary lhe conta o que aconteceu, mas omite a parte em que foi rejeitada. Depois de concordar em carimbar a permissão, ela decide também supervisionar ele com Rin, e começa a discutir com ela sobre quem tem mais direitos sobre ele. No início da semana seguinte, Fudo tenta almoçar e pede às garotas um pouco de privacidade, mas elas se recusam, alegando que ele deve ser monitorado o tempo todo. Para distraí-los, ele diz que o gatinho deles fede pior do que atum estragado, e enquanto tentam disfarçar, Warabi retorna de sua viagem com Kyobo. Ela então espera uma grande recepção de todos na Suprema Espada, mas todos estão ocupados demais tentando enviar Fudo para o Lorde, então ela decide tomar as rédeas da situação. No escritório, logo depois disso, ela monta um quadro para revisar o caso de Fudo e decide que Mary e Rin precisam ser punidas por deixarem as emoções nublarem seu julgamento. Ela então pede votos, e Satori, sendo a única que se deu ao trabalho de aparecer, diz que não se importa nem um pouco com os planos dela, e apenas pede que faça um bom espetáculo ao humilhar Fudo. Momentos depois, Tsukuyo luta para conseguir comida, enquanto Warabi reúne seus súditos leais para tramar um esquema. Mais tarde naquele dia, todos saem para a aula de ginástica, mas todos se distraem com algo, então Fudo decide dar uma olhada e vê que alguém conseguiu amarrar seu colega de quarto de meia tonelada em uma cruz. Ele imediatamente tenta ajudar Kuzu a descer, mas Rin o impede, e Mary diz que eles têm algo muito pior com que se preocupar. Nesse momento, Warabi aparece no telhado e revela seu plano de se tornar a força de correção da escola antes de baixar uma bandeira para um festival da morte. Enquanto ela continua tagarelando sobre a dominação mundial, Fudo interrompe para perguntar por que crucificaram Kuzu e ela diz que é punição pela caixa de bolos que ele escondeu. Ela então oferece libertá-lo e também dar a Fudo seu carimbo para a permissão dele sob a condição de que ele tem que vencer uma série de desafios. Os outros imediatamente exigem saber o que ela está tentando fazer, mas ela diz que não se preocupem com as perguntas porque já foi aprovado antes de molhá-los com água. Depois que todos os outros alunos retornam às suas aulas, 3 garotas que se chamam de mosqueteiras Warabi aparecem. Quando Tsunemi, Kinyua e Nico mostram um comprovante de aprovação de Warabi e Satori contra as garotas, elas se sentem traídas por suas companheiras de espada e perguntam por quê. Warabi então explica que precisa ser rígida com elas porque é a única maneira de elas pararem de se obseder pela terceira perna de Fudo. Seus rostos instantaneamente ficam vermelhos e elas tentam negar as acusações enquanto afirmam que estão simplesmente cumprindo seus deveres. Mas enquanto eles começam a discutir sobre ele novamente, Warabi interrompe para iniciar o evento revelando um ringue de sumô. Ao ver o ringue, Fudo fica animado, mas Rin tenta arrancar sua orelha e explica que não há motivo para ficar feliz. Depois que Mari lhe diz que a melhor chance de vencer é passar pelo primeiro desafio sem problemas, eles lhe contam sobre a última vez que Warabi incendiou um aluno e o perseguiu com gasolina, até que um dos prédios da academia pegou fogo. Quando os mosqueteiros de Warabi jogam algumas faixas de sumô e dizem para se vestirem, eles tentam explicar que as faixas podem ser usadas por cima da roupa, mas Fudo já começou a se despir. No momento seguinte, Choka e Nono correm e ordenam aos mosqueteiros que parem de desrespeitar suas irmãs. Depois de bloquear seus ataques, Tsunemi nocauteia o bastão de Nono antes de derrubá-la, e Choka se distrai com a queda, então Kino enfia o bastão em seu abdômen antes de dizer para prestar atenção nas lutas dela. Ao perceber que as meninas estão em dificuldade, Mari e Rin param os mosqueteiros e forçam Nono e Choka a largar suas armas antes de ajudá-las, prometendo se vingar. As garotas de Warabi então dizem para elas se concentrarem na partida primeiro, e perguntam se precisam de ajuda para colocar os cintos. Mas então veem que Fudo já terminou o dele. Depois de puxá-lo de lado para pedir ajuda, os pensamentos intrusivos de Rin começam a escapar enquanto ele puxa uma washi entre as nádegas dela, enquanto Mari fica apavorada. Depois de enfiar o cinto bem até em cima, a ponto de ela mal conseguir andar, ele tenta ajudar Mari, mas ela implora para Rin fazer o dela. Quando chegam ao ringue, Rin percebe que Mari ainda está chateada com o cinto e pede desculpas por deixar Fudo manuseá-la, sem perceber que na verdade ela está irritada porque ele terminou com ela muito mais rápido do que ela esperava.
Enquanto as duas discutem sobre isso, a equipe de filmagem começa a transmitir a briga para toda a escola até que as meninas percebem e tentam esconder suas caixas. Quando Fudo entra no ringue e pergunta aos mosqueteiros qual deles ele deve derrubar primeiro, eles perguntam quem deu permissão para ele começar em primeiro lugar. Enquanto as garotas de Warabi dizem a ele que seu oponente já está no ringue, Kyobo pula e quase lhe provoca um infarto. Ele imediatamente pergunta por que estão colocando-o contra uma máquina de morte colossal. Então Warabi explica que Kyobo é um dos mosqueteiros e diz que o anão com corte de cuia é, na verdade, apenas um assistente de palco que se perdeu. Mari e Rin então dizem a ela que é ilegal colocá-los contra Kyobo, então ela promete deixá-los todos livres se pelo menos um deles conseguir derrubar Kyobo. Antes que possam decidir quem vai ter os miolos arrancados, Fudo joga-lhe seu casaco e afirma que pode lidar com isso. Uma vez que ele se alonga e assume sua posição, Warabi quebra sua garrafa de refrigerante para sinalizar o início da luta. Fudo imediatamente investe para enfrentar Kyobo e consegue empurrá-lo para trás, mas então Kyobo levanta suas garras afiadas para cortá-lo ao meio. Nesse momento, Fudo canaliza sua energia para liberar a bala mágica, mas Kyobo a redireciona, então Fudo decide atacar sua coluna em seguida e quase o paralisa. Em seguida, Kyobo tenta contra-atacar novamente, mas Fudo evita o ataque e o derruba antes de agarrar seu cinto por trás. Depois de conseguir erguer Kyobo, todos dizem para ele parar porque ele pode ser esmagado pelo peso. Mas ele lembra dos anos que passou lutando contra lutadores de sumô habilidosos. Ele então carrega Kyobo até a borda antes de subitamente deixá-lo cair e saltar para trás para desviar do ataque. Assim que ele agradece às garotas de Warabi por serem descuidadas com o cinto de Kyobo, ele cai e ele explica a regra do sumô que resulta em uma derrota se o cinto de um lutador se desenrola durante a luta. Quando Kyobo se vira para esconder suas partes íntimas, Fudo dá um soco nas garotas enquanto o choque faz Warabi cair da cerca. Quando seus mosqueteiros correm para garantir que ela esteja bem, ela lhes diz para fazerem uma estratégia e puxa sua espada para garantir que Fudo fracasse no resto do desafio. Enquanto Kyobo se afasta envergonhado, Fudo olha para Kushio e ainda não consegue entender como Warabi o colocou lá em cima, apesar do tamanho de um gnomo. Nesse momento, ele percebe que todos os outros parecem ter desaparecido, mas Mari e Rin já têm uma ideia do que vem a seguir depois que as portas se fecham. Enquanto seus lacaios terminam sua roupa, Warabi parabeniza Fudo por vencer o desafio e promete dar a ele o carimbo, desde que ele consiga chegar ao telhado. Enquanto a equipe de filmagem se posiciona para capturar os bolos de sumô de Mari e Rin, Saki e Migi esquecem completamente do mundo ao redor para assistir ao espetáculo. Warabi então explica que Fudo está prestes a enfrentar seu desafio mais terrível até agora, onde ele tem que enfrentar os seus 3 mosqueteiros, assim como 10 soldados feministas que têm treinado por anos apenas para mostrar que os homens são inúteis. Depois que a equipe da câmera volta para o bolo de baunilha da Rin, ambos tiram as meninas antes de dizer a Fudo que o desafio de Warabi é uma armadilha garantida para fazê-lo falhar. Ele então diz a eles que não pode simplesmente abandonar Kushio e que eles deveriam ficar de fora para evitar se machucar, mas depois de jogar sua jaqueta, eles decidem ajudar. Enquanto discutem estratégias para começar o desafio, Warabi escuta com uma câmera secreta para ficar 2 passos à frente deles. Momentos depois, Fudo ouve as meninas lutando com seus cinturões de sumô e tenta ajudar, mas acaba vendo seus corpos quentes e quase perde a cabeça. Assim que ele se vira para sair, Nono e Choka dão-lhe uma tatuagem facial instantânea e, a contragosto, pedem-lhe para passar uma mensagem para as garotas. Quando Warabi finalmente abre as portas para o desafio, Mari e Rin descobrem o plano de Nono e Choka para derrubar o exército feminista que as espera. Eles tentam repreendê-lo por deixá-las ir, mas ele os convence a confiar nas garotas e elas conseguem realmente não ser completamente inúteis pela primeira vez até que os 3 mosqueteiros apareçam. Enquanto continuam lutando, Fudo tenta encontrar um atalho para o telhado, mas as meninas dizem que todas as portas estão trancadas, então ele sugere arrombar uma. Nesse instante, Satori atravessa e pula da borda para dizer oi antes de explicar há quanto tempo ela está esperando para finalmente tratar Fudo como o bandido inútil que ele é. Momentos depois, o Warabi observa algumas garotas com máscaras soltarem Kushio bem antes de a porta ser arrombada, e Fudo pergunta se ela está pronta para terminar o desafio. Ao ver Mari e Rin, ela pergunta se a salsicha de Fudo realmente vale a dignidade delas como membros das Espadas Supremas, mas elas ainda afirmam estar fazendo seu trabalho como supervisoras dele. Quando pergunta por que continuam se envolvendo em situações estranhas com ele, ele a interrompe para dizer que ela terá que usar um cinto de sumô e ser transmitida para toda a escola depois que ele vencer. Assim que sacam suas espadas, ela jura derrubá-los antes de invocar Kyobo e sacar a sua também. Mary então ouve os mosqueteiros se aproximando e decide lidar com eles, enquanto Rin ataca o Warabi verbalmente por sempre usar Kyobo como escudo. Depois de colocar suas luvas, Fudo diz a Rin para se afastar e planeja desviar facilmente do golpe de Kyobo, mas acaba levando um soco devastador no queixo. Nessa altura, Mary acabou de derrubar Tsunami, então ela pergunta aos outros 2 se ainda querem lutar e fica animada para ver quanto tempo o treinamento deles pode protegê-los.
À medida que Fudo exige saber quando Kyobo desenvolveu punhos letais, Rin explica que ele uma vez lutou com o Prime Ali e instrui-o a continuar a luta. Com Kyobo ocupado, Rin avança para o Arabi, mas ela desvia facilmente e tira o primeiro sangue antes de perguntar a Rin se ela deixou o cérebro em casa. Enquanto Fudo luta para acompanhar Kyobo, Mary finalmente espanta os mosqueteiros e Choka facilmente lida com o resto do exército deles com a ajuda de Nono. Rin então consegue retirar a arma que o Arabi deixou no ombro dela antes de acusá-la de falta de honra, mas o Arabi lembra a ela que elas nunca jogaram de forma justa. Em seguida, Rin tenta usar uma de suas técnicas perigosas para levar vantagem, mas o Arabi a bloqueia novamente com sua espada e salta antes de desferir um golpe que derruba a espada de Rin e deixa seu pescoço exposto. Rin consegue desviar e quase tem sua cabeça cortada, mas então o Arabi lhe dá um golpe de karatê no rosto. Ela então tenta usar sua técnica de respiração, mas o Arabi ainda bloqueia e a chuta para longe. Após outra batalha de força, o Arabi a domina e tenta atacar sua perna, mas Rin desvia e a chuta para longe. Enquanto ela diz ao Arabi para não subestimá-la, Mary desarma Kinoa e Fudo consegue desviar do golpe cruzado de Kyobo antes de usar a bala mágica. Infelizmente, sua mão começa a perder força por usar tantas balas, então ele recua para ganhar espaço e acaba em um canto. Quando Mary dá a Kinoa uma chance de se render, Kinoa avança em direção aos seus bastões e Nico ataca Mary com porcas e parafusos até ela começar a perder sangue. Quando o Arabi se posiciona para um ataque, Rin promete ser a única a corrigi-la, e o Arabi diz para ela parar de agir como se sua tarefa fosse perseguir a salsicha de Fudo pelo campus o dia todo. Ao ouvir isso, Rin começa a tremer, mas então Fudo diz para ela parar de pensar demais, e chama Mary para agradecer a ambos por escolherem ajudá-lo. Após seu discurso, ele vê que as balas mágicas estão começando a afetar Kyobo. Então, quando Kyobo tenta atacar, ele age como se estivesse prestes a usá-lo novamente, e Kyobo abaixa a cabeça para proteger as suas entranhas. Aproveitando a oportunidade, Fudo desfere um soco direto no focinho e nocauteia Kyobo. Enquanto isso, Mary avança para atacar os mosqueteiros e passa direto por eles antes que eles revidem. Após Rin avançar para outro ataque, o Arabi contra-ataca e tenta desviar, mas Rin intervém e utiliza sua técnica para derrubá-la. No momento seguinte, Nono e Choka aparecem para ajudar e veem que eles já superaram o desafio. Fudo então pede ajuda para colocar o Arabi na faixa de sumô, mas depois de lembrar como ele os fez explodir de tanto rir, eles acham que ele quer dar o mesmo tratamento ao Arabi, e o perseguem pelo telhado para puni-lo. No dia seguinte, Rin finalmente recebe uma nova máscara para esconder o rosto, mas então ela lembra do elogio de Fudo e aguarda. No momento seguinte, Nono aparece para admirar como de costume, então Rin pergunta como ela está sem a máscara e Nono diz que ela é ainda mais bonita que a Ariana Grande no auge. Enquanto isso, Mary decidiu experimentar um novo perfume, então ela também pergunta a Choka sua opinião e o ciclo de admiração excessiva continua. Pouco tempo depois, eles chegam à escola e lutam para esconder a raiva ao ver que todas as garotas do campus agora querem aplaudir Fudo por causa de sua vitória contra Kyobo. Enquanto a obsessão com a Glizzy de Fudo continua na aula, ele mal percebe e tenta dormir, mas Rin usa o pé para acordá-lo, enquanto Mary lida com as loucas psicóticas que tentam agarrá-lo. Horas depois, as garotas ficam frustradas por terem que lidar com a sua fama repentina o dia todo. Então tentam encontrar uma solução, mas ele de repente passa por elas. Pensando que está a caminho de transar com uma de suas fãs, elas o param, então ele as lembra que ainda é hora do almoço. Quando elas se juntam a ele para almoçar momentos depois, ele fica aterrorizado com as más vibrações que emanam delas. Então elas explicam que é a única coisa mantendo suas fãs vorazes afastadas, assim como ele nota alguém olhando de maneira suspeita. Eles o distraem com o ciúme delas, então ele diz para relaxarem e recebe uma lição brutal sobre como lidar com mulheres emocionais. No final das aulas, ele vai embora e elas se perguntam por que ele não notou nada diferente nelas. Depois que eles também saem, o Arabi sai do esconderijo com Kyobo para discutir a magia que Fudo provavelmente está usando para invocar um Riz tão diabólico. Durante o jantar mais tarde, Rin e Mary continuam obcecadas por Fudo, enquanto Nono e Choka começam a se preocupar com elas. Quando Mary sugere tentar discipliná-lo novamente, Rin inicialmente diz não, mas depois de pensar um pouco, concorda que pode ser a única maneira de parar os efeitos de seu charme. Depois de imediatamente sentir calafrios, Fudo diz a Kuzu para não se preocupar, mas Kuzu presta mais atenção à pessoa misteriosa que o está espionando. Momentos depois, ele cai na cama e diz algo sobre se sentir incomumente cansado antes de adormecer. Na manhã seguinte, ele surpreende as meninas ao se preparar a tempo e diz que é tudo graças a uma boa noite de sono, antes de dizer a Rin que o uniforme habitual dela parece melhor. Depois de também dizer a Mary para manter seu perfume habitual, ele começa a sair, mas ambas o param para a inspeção de rotina e decidem adiar seus planos de puni-lo. Enquanto Mary olha a bolsa dele, Rin rapidamente o revista, mas então ela encontra uma foto no bolso dele e fica fora de si. Mary também dá uma olhada e tem exatamente a mesma reação antes de exigir uma explicação dele. Ao ver Satori praticando suas habilidades de cowgirl no Magnum dele, ele congela em choque e afirma não fazer ideia de como isso aconteceu.
Eles se recusam a acreditar nele, então ele sai correndo para escapar e eventualmente esbarra em Kyobo. Enquanto ele tenta explicar a situação, Kyobo começa a rugir para ele, mas quando Mary e Rin chegam lá, elas veem apenas o Warabi e Kyobo. Então vão embora para continuar a busca por Fudo. Depois ele sai para agradecer a Kyobo e recebe uma lambida na cara. O Warabi diz a ele que na verdade é uma garota antes de perguntar por que as garotas estão tentando matá-lo. Enquanto ela acaba rindo de como a vida dele ficou louca de repente, ele fica chateado e se pergunta o que poderia ter levado Satori a ir tão longe, assim como ela diz a ele que provavelmente é um plano para arruinar o que ele tem atualmente com Mary e Rin. Ele se lembra que seu pequeno Johnny não esteve à altura na foto. O Warabi fica confusa, então ele explica que havia um feixe de luz bloqueando as coisas boas, o que significa que a cópia original mostrará que ele foi armado. Ela rapidamente percebe que ele planeja entrar furtivamente no dormitório das meninas para recuperá-lo. Então ela diz a ele que todas as armadilhas foram modificadas depois que ele invadiu pela primeira vez. Por alguma razão, ele diz que isso não será um problema, mas mais tarde naquela noite, ele acaba em uma câmara de tortura recebendo a surra da vida de Mary e Rin, enquanto eles continuam a interrogá-lo. Após vários minutos girando enquanto tentavam arrancar a verdade dele, Mary os interrompe ao ver as cicatrizes em seu corpo, então ela diz a Nono e Shoka para colocá-lo no chão. No caminho de saída com Rin, eles tentam descobrir de onde vieram as cicatrizes enquanto ele tenta recuperar o fôlego. Então o Warabi aparece para lhe dar um pão antes de chamá-lo de louco por conseguir executar o plano. Naquela época, ele explicou como basicamente ia se entregar para ganhar acesso fácil ao dormitório, e ela decidiu ajudar para também descobrir por que Satori iria a tais extremos. Enquanto o ajuda a se levantar, ela pergunta por que ele está indo tão longe pela verdade, e ele se lembra de ver lágrimas nos olhos de Rin, mas diz que ela não precisa ajudar se for demais para lidar. Nesse momento, Kyobo o empurra de volta com a língua antes que o Warabi diga que ambas vão acompanhar ele. Momentos depois, eles encontram o quarto de Satori, e ele imediatamente começa a mexer na escova de dentes dela. Então o Warabi tenta empurrá-lo na garganta dele enquanto diz para ele se concentrar. Depois de minutos procurando e não conseguindo encontrar nada, o Warabi sugere emboscá-la no banho porque ela provavelmente está carregando com ela. Ele concorda com o plano, mas então ela o avisa para ter cuidado porque Satori está em um nível de psicose que assustaria Michael Myers. Quando começam a sair, Fudo acidentalmente ativa uma armadilha e quase perde a cabeça, então o Warabi o lembra dos novos sistemas de segurança. Como se isso não bastasse, eles ouvem passos, então ele se esconde atrás de Kyobo, antes que Mig e Saki apareçam. Quando eles se aproximam, ele percebe que suas mãos estão nos melões peludos de Kyobo e a faz chegar ao sétimo céu, pois não tem escolha a não ser permanecer na mesma posição. Quando ela atinge o clímax e cai, o Warabi o cobre com seus pães de baunilha e mantém Mig e Saki ocupados até que um ursinho os distraia. Depois de escapar, o Warabi quase corta sua cabeça fora, mas consegue conter sua raiva antes de explicar que o urso pertence a Kyobo. Na sala de vestir momentos depois, ela ainda não consegue encontrar a foto após vasculhar a armadura de roteiro de Satori. Mas então ela percebe algo, e o chama para ver que a espada de Satori está faltando. Nesse momento, uma garota mascarada, que revela ser a mão direita de Satori, aparece. Antes que ele possa entender o que ela pretende fazer com um bambu, ela de repente dispara um dardo, mas o Warabi bloqueia a tempo com a mão. Quando ela tenta bolar um plano com ele, Satori sai do banho com seus pertences à mostra e diz que estava esperando por ele. Depois que ela cobre os seios para ele se concentrar, Fudo tenta entender o que exatamente ela quer dele antes de ver a pequena bolsa pendurada em seu pescoço. Enquanto ele se lembra do que realmente aconteceu na outra noite, a psicopata mascarada ataca novamente, mas ele a pega facilmente e diz ao Warabi que ela era a perseguidora dele. Quando ele diz que provavelmente ela encontrou uma maneira de colocar um comprimido na comida dele, chantageando Kushio, Satori diz a ele que Kushio na verdade estava ajudando desde o início, fazendo-o perceber que tudo começou quando o deixaram descer da cruz da vergonha. Depois que o Deathstroke de baixo orçamento passou o dia inteiro observando-o, Kushio ajudou os dois a entrarem escondidos e foi embora para que Satori pudesse se despir para as fotos. Em algum momento ele acordou, mas ela colocou outro comprimido e usou sua saliva para ajudá-lo a engolir, o que fez com que ele desmaiasse novamente. Satori então diz a ele que o original está seguro na sua bolsa de pescoço, então ele começa a pensar em uma maneira de tirá-lo dela enquanto Mary tagarela para Choka sobre todos os sinais da natureza estranha de Fudo que ela ignorou. Choka naturalmente apoia cada palavra que ela diz, mas quando ela menciona que ele provavelmente também queria bater nela, Mary se lembra de como ele rejeitou seus peitos perfeitos e começa a chorar. Para afastar seus sentimentos, ela diz a Choka para continuar servindo e se força a acreditar que o suco de uva é mais forte que tequila. Naquele momento, o mesmo cenário está acontecendo no quarto de Rin, e Nono tenta desesperadamente lidar com seu ciúme óbvio, dizendo que o odiou desde que ele roubou seu primeiro beijo. Enquanto Rin imediatamente decide que já teve chá suficiente por uma noite, Kushio acabou de voltar para o quarto e começa a se arrepender de sua traição antes de ver a autorização de Fudo no chão. De volta ao banho, Fudo pergunta a Satori por que ela decidiu aleatoriamente subir no seu bastão de carne no meio da noite, e ela diz que é porque o rosto dele quase a faz querer vomitar.
Enquanto continuam conversando, Rin se prepara para dormir, mas percebe que não consegue parar de pensar em Fudo. Então tenta se dar amnésia e deixa Nono pensando se precisa chamar um psiquiatra. Nessa altura, Fudo acabou de colocar suas luvas para lutar contra Satori, então ela lhe diz para se juntar a ela no banho, mas ele pergunta se ela pode ao menos colocar algumas roupas. Depois de dizer que seu enredo é uma parte importante da luta, ela aperta uma bochecha para ativar sua varinha mágica e ele percebe que usar a bala mágica será impossível, pois ele também tem que controlar seu tijolo. O Arabi então o chuta para dentro do banho e diz para ele ter muito cuidado antes de se virar para enfrentar o psicopata mascarado e imediatamente sentir o efeito de seus dardos. Ela então se apunhala na perna para recuperar o foco e se prepara para derrubá-la. Enquanto isso, Fudo está se acostumando a ver o plano de Satori e diz que é melhor do que ficar olhando as abas de Kushio. Depois de dizer que tem uma pergunta para ele, ela de repente o ataca com um golpe surpresa que o lança pelo vidro antes de perguntar se ele tem um método de tortura preferido. Ao ver que ele bloqueou a facada com a luva, ela muda para cortar e, embora ele desvie a tempo, ainda acaba com um corte na lateral do rosto. Ele então tenta pegar a foto, mas ela facilmente usa a espada para mover o braço dele. Enquanto ela tenta esfaquear sua barriga, ele consegue se desviar e acaba levando um corte nas costas. Com isso, ele percebe que ela é imprevisível demais para atacar, e o fato de seu plano ainda ser uma grande distração o faz chamá-la de monstro por ir tão longe. Ela então começa a falar sobre como seus pais também a chamaram de monstro muitos anos atrás e avança. Ele bloqueia o ataque facilmente e vê uma abertura para desferir um golpe, mas então percebe que é uma armadilha e desvia a tempo. Depois de levar outro corte no rosto enquanto gira, ele afirma que finalmente consegue ler os movimentos dela e menciona a técnica que ela está usando, mas ela lhe diz que é apenas uma de 10 técnicas especiais e mira em sua perna a seguir. Ele ainda desvia do ataque, então ela o derruba com os joelhos antes de tentar uma nova técnica para abatê-lo. Enquanto ele consegue escapar e parar para recuperar o fôlego, o Arabi continua lutando contra o veneno para permanecer consciente. Mas então a esposa de Deathstroke acerta sua mão com o bastão de bambu e sua visão fica turva novamente porque o bocal tem uma dose ainda mais forte do veneno. Enquanto ela se corta novamente e muda seu estilo de luta para vencer, Fudo não consegue desviar de mais um golpe nas costas, mas então percebe que Satori tem usado uma técnica especial que combina múltiplos estilos de nível superior em um só, e ela lhe dá crédito por finalmente descobrir isso. Nesse momento, sua expressão muda e ela pergunta se ele sabe jogar um jogo chamado Word Chain. Então, o Arabi começa a chegar ao seu ponto de ruptura e decide ir com tudo, mas após múltiplos ataques patéticos, ela perde a firmeza na espada e se deixa completamente exposta ao Walmart Deathstroke. Enquanto isso, Satori se aproxima lentamente de Fudo até que sua espada chega a um ponto em que está a um movimento de distância e quando ele a segura, ela desencadeia uma nova técnica para afastá-lo antes de cortar seu braço. Ela então explica que pode mesclar diferentes estilos em uma técnica aleatória que ele não conseguirá prever e começa a atacar. Enquanto ele luta para acompanhar os ataques e a chama de monstro novamente, os ataques dela ficam desleixados e ele de repente se lembra de como seu Magnum afetou as garotas antes. Para testar, ele a atrai para o banheiro e deixa cair as roupas para revelar seu amigo nada pequeno. Ela responde prometendo cortá-lo fora, mas ao atacar, ele facilmente bloqueia e explica que nenhuma garota conseguiu pensar direito após ver seu enorme bastão. Naquele momento, o Arabi, que acabou de pegar o bambu, usa um movimento de judô para derrubar a garota mascarada. Ela então tenta usar seus dardos, mas o Arabi os derruba facilmente, antes de dizer a ela que o veneno perdeu o efeito. Quase ao mesmo tempo, Sukuyo vai para o banho, mas é parada pela zeladora do dormitório, que lhe diz que Satori está usando. Depois de lembrar que tem super audição, Sukuyo decide usar os olhos pela primeira vez. Enquanto isso, o Arabi acaba de terminar de espancar a garota mascarada e decide finalmente tirar a máscara, mas então vê algo totalmente inesperado. Até então, Fudo acabou de derrotar Satori, mas ela o lembra que ainda tem a foto e ameaça destruí-la jogando-a na piscina. Depois que ela pergunta se ele tem outro plano para detê-la, ele então tira a luva e a empurra para a água. Ela fica surpresa e pergunta se um bandido como ele está chateado por causa de uma possível expulsão, mas ele afirma já ter aceitado isso. Então ela pergunta por que ele tentou arrancar os dentes dela. Ele tenta conter a raiva, mas ela o sobrecarrega, então ele diz que ela tem que pagar por fazer Rin chorar. Depois de cair de volta na água, ela afirma estar fascinada pelo pensamento humano, e ele diz para ela parar de agir como se não fosse humana e oferece a mão. Quando ele diz que não há como ela ser a psicopata que tenta tanto ser, ela quebra o personagem e enterra o rosto na água para escondê-lo. Após um sonho onde Satori lhe dá o GAC 9000, Fudo acorda com ela sobre ele e Kyobo encharcando-o com baba. Satori então diz a ele que eles estão na enfermaria e ele percebe que suas Jingleberries ainda estão de fora, então ela diz onde estão suas roupas. Depois que ela também lhe diz que o Arabi está em outra cama dormindo, ele pergunta como chegou ali.
Mais cedo, quando ele estendeu a mão no banho, ela relutantemente tentou pegá-la, mas então ela ouviu passos e o puxou antes de pressionar seu rosto nos seios dela, dizendo para ele ficar quieto. Os 3 mosqueteiros tinham acabado de entrar no vestiário, e enquanto 2 deles verificavam o Arabi, Tsunemi decidiu desmascarar a esposa de Deathstroke. Infelizmente, ela ainda tinha força suficiente para impedi-la, então Tsunemi a nocauteou pouco antes de Tsukuyo aparecer com Eva. Ela pensou que eles eram responsáveis pelo que aconteceu até Tsukuyo dizer que eles eram inocentes e mandá-la verificar o Arabi. Depois de olhar mais de perto e descobrir que era veneno, Tsukuyo mandou ela levar o Arabi para tratamento, então ela fez os mosqueteiros carregá-los para a enfermaria. Depois que eles saíram, Tsukuyo foi pro banho e disse a Satori para parar de esconder Fudo, mas ela agiu como se mal soubesse quem ele era. Sem querer se molhar por causa dele, Tsukuyo decidiu deixar pra lá e explicou o que aconteceu com o Arabi e a garota mascarada. Ela então disse a Satori para encontrá-la perto da fonte para uma conversa, e quando Satori perguntou por que ela não podia dizer o que queria na hora, ela disse que isso tinha que ser discutido longe do bandido estranho escondido em seus seios. Depois que ela saiu, Fudo aspirou todo o ar ao redor antes de dizer que ela quase tinha terminado com sua vida com seus melões. Ao sair do banho, ela disse para ele ser grato porque Tsukuyo poderia facilmente tê-lo cortado em pedaços se quisesse. Ele então tentou sair, mas seu corpo de repente lembrou de toda a dor que havia suportado durante a luta e forçou seu cérebro a hibernar. Enquanto isso, a tentativa de Rin de adormecer contando carneirinhos falha por causa do rosto de Fudo, então ela decide ir vê-lo na sala de punição. Enquanto ela atravessa o corredor na ponta dos pés, momentos depois, ela encontra Mari e quase perde o controle da bexiga antes de ambas agirem como se estivessem indo para o refeitório. Para sustentar a mentira, acabam tomando chá juntas e inventam conversas aleatórias enquanto esperam ver quando a outra vai se cansar e voltar para dentro. Nesse momento, Choka e Nono aparecem e quase as expõem antes de se sentarem para esperar. Depois que ambas sugerem voltar para os seus quartos para dormir, as garotas afirmam ainda estar com sede e decidem vencer bebendo mais. Apenas alguns minutos depois, elas chegam ao ponto em que um único gole poderia fazer suas barrigas explodirem, e as garotas se cansam dos jogos. Mas então Satori aparece para lhes contar onde Fudo está. Inicialmente, elas se sentem aliviadas, mas depois lembram que ela não deveria saber onde ele está e perguntam. Então ela diz que ele a atacou. Momentos depois, Satori explica que fez parecer que ela e o Arabi o levaram para fora da sala de punição e tiveram um duelo para decidir quem pode acabá-lo. Enquanto ele coloca a camisa, ela lembra-o de seu tímpano rompido e ele se desculpa, mas então ela diz para se preparar para Rin e Mary antes de desejar-lhe boa sorte ao sair. No momento seguinte, Rin aparece na porta e ele pensa que seus dias estão contados, mas ao se aproximar dele, ela se inclina e começa a pedir desculpas. Antes que ele possa dizer que está tudo bem, ela levanta a cabeça e vê seu Magnum ainda balançando ao vento e quase perde o controle, mas uma técnica especial de respiração a ajuda a controlar seus demônios. Enquanto isso, Satori acaba de ouvir algo fora do dormitório e encontra Kuzu escondido com uma máscara que ele roubou de uma pessoa de tamanho normal. De volta à enfermaria, Rin termina seu pedido de desculpas e dá permissão para Fudo fazer o que quiser, então ele diz para ela fechar os olhos. Ela espera ser beijada novamente e se prepara, mas então ele arranca sua máscara e diz para ela manter as mãos atrás das costas. Ele fica chocado com o fato disso deixá-la aborrecida, e ela diz que prefere mostrar seus bolos. Então ele pergunta sobre a história por trás de sua obsessão pela máscara. Ela então explica como sua mãe começou a chamá-la de feia logo depois que seu pai a largou por alguma garota qualquer. Como Rin se parecia muito com o pai, ela a obrigou a usar a máscara e sempre a chamava de feia como uma forma de descontar suas frustrações. Enquanto ela explica que a máscara é o que mantém suas inseguranças sob controle, o Arabi luta para segurar o xixi, pois não quer estragar o momento deles. Depois que Rin lhe conta sobre como o elogio que ele fez no outro dia torna um pouco mais fácil não usar a máscara, ele a devolve e diz para destruí-la quando ela chegar ao ponto em que isso não a afete mais. Ele então se vira de costas para ela e revela que é, na verdade, órfão. Depois de ser abandonado pelos pais biológicos ao nascer, ele foi acolhido por um velho psicopata que o submeteu a constantes abusos sob o pretexto de treinamento. Enquanto ele explica os detalhes de sua criação brutal, o Arabi chega ao seu ponto de ruptura e não consegue parar de pensar em água. Então Kyobo lhe entrega um balde. A história de Fudo faz Satori chorar, então ele começa a animá-la pouco antes de Mary entrar para se desculpar. Em vez de pedir desculpas como uma pessoa normal, ela tira a camisa e diz para ele fazer o que quiser. Mas ele a recusa, então ela pergunta se é porque ele já fez isso com a Rin. Ao amanhecer, ele volta para o dormitório e cai na cama enquanto Kuzu começa a tentar falar com ele. Quando ele pergunta se ele o odeia por tê-lo drogado, Fudo diz que sabe que ele fez isso para proteger o resto dos meninos e ainda o aceita como amigo. Kuzu então diz para ele verificar o travesseiro e ele vê a permissão com o carimbo de Satori, o que o faz esquecer tudo pelo que passou. Depois de ter um sonho sobre o dia, Imo quase o acabou por rejeitar sua proposta. Fudo acorda e tenta alcançar o despertador.
Enquanto isso, uma das meninas da classe baixa, que geralmente pega o prato de Imu, sobe ao seu quarto e vê que ela está desaparecida. Mais tarde naquela manhã, 2 fanboys recém-reformados entram no chuveiro para se preparar, mas então um deles ouve algo. Enquanto tentam se concentrar no banho, vem uma peruca flutuando do lado de fora da janela e quase fazem o número 2 de tanto susto. Momentos depois, Fudo diz que o monstro provavelmente também está assustado com o quão patéticos eles parecem, mas eles ignoram seus insultos e imploram para que ele leve a sério. Kusho também diz a ele que pode ser um problema real, mas ele diz que não está com vontade de lidar com eles e tenta dormir novamente. Infelizmente, Rin aparece e começa a chamá-lo. Mas antes de ele sair, Kusho o chama de volta para lhe dar a permissão e pergunta por que ele está agindo de forma estranha. Os fanboys ficam chocados ao ver que ele tem quase todos os carimbos, mas depois que Kusho diz a ele que terá que fazer muito mais do que apenas agitar sua salsicha pelo último. Naquele momento, Suguyo acabou de contar a Yukino sobre o desaparecimento repentino de Imu e sua dieta estranha nos últimos dias. Então ela chama a equipe para cancelar as aulas do dia. Enquanto isso, Satori está novamente no telhado, pulando de empolgação enquanto olha a foto que tirou com Fudo antes de alguém aparecer. Do lado de fora do dormitório dos meninos, Fudo pergunta a Rin por que Mari não apareceu e ela diz que há muita coisa acontecendo no das meninas. Naquela época, o Arabi estava procurando por Domo, o bebê de Kyobo, com a ajuda dos 3 mosqueteiros. Depois de não conseguir encontrar nenhum sinal dele por todo o dormitório, ela explica que se Satori o encontrar primeiro, provavelmente irá abraçá-lo até a morte. Enquanto discutem novos lugares para procurar, Fudo e Ryan começam a ir para a escola. Mas quando Rin encontra Mari, ela pede ajuda para encontrar a peruca de Shoka. Após dizer que se recusou a sair sem ela, ela lhes pede para ajudar a procurá-la no campus. Por essa altura, Satori, que ainda está no telhado, continua pensando em qual dos problemas se envolver quando uma garota misteriosa começa a falar com ela. Enquanto Mari continua procurando a peruca de Choka, ela ouve o Arabi conversando com os mosqueteiros sobre Domo e entende tudo errado do que o Arabi diz. Ela começa a pensar que eles pegaram a peruca de Choka para que o Arabi possa reivindicá-la como dela, e Fudo e Rin eventualmente a encontram ainda tentando entender tudo o que acabou de ouvir. Quando o Arabi também se encontra com eles para perguntar se eles viram Fudo. Mari começa a tagarelar como uma doida que acabou de perder o que restava do seu cérebro. Vendo a confusão deles, Fudo explica que eles estão procurando por coisas diferentes, e eles começam a discutir sobre qual é mais importante. Enquanto tenta fazer com que trabalhem juntos, ele se lembra das drag queens de antes e percebe o que realmente está acontecendo. Por algum motivo, os fanboys acabam novamente no banho e estão prestes a terminar quando vem o monstro novamente e perdem o controle da bexiga. Assim que Fudo chega lá, eles começam a jogar qualquer coisa que encontram até que um deles agarra o monstro e o joga. Por sorte, acaba por ser Domo usando a peruca de Choka, então ele a leva de volta com Rin e Mari. Justo então, Nono aparece com um anão de aparência básica que é na verdade Choka sem a peruca, e ela imediatamente pede por ela antes de ver que Domo a arruinou completamente. Depois que Ryan diz para ela esquecer de limpá-la para poderem chegar às aulas a tempo, Nono a lembra de que as aulas foram canceladas para o dia. Mari então conta a ele sobre o desaparecimento de Imu, e Fudo começa a se perguntar se ela é a mesma Imu que o derrubou. Eles se encontram com o Arabi momentos depois para devolver Domo, e enquanto ela está feliz que Satori não chegou até ele primeiro, ela também não consegue se livrar de uma sensação estranha. Tsunimi então conta a ela algo sobre a garota mascarada que parece suspeitamente semelhante à garota tentando falar com Satori no telhado. Elas acabam sendo irmãs, mas quando Misoji começa a expressar suas preocupações, Satori dá um tapa nela e diz para ela parar de fazer seus ouvidos sangrarem. No momento seguinte, Imo aparece e diz a Satori que ela está exagerando antes de mostrar uma cópia da foto. Depois de rasgá-la em pedaços, ela chama Satori de lunática, mas Satori pergunta se ela viu Fudo em algum lugar. Enquanto falam sobre a relação de Satori e Misoji com os mosqueteiros, o Arabi vê Imu no telhado com eles e pula em Kyobo antes de dizer para ficarem longe do telhado enquanto ela sai. Até então, Satori apenas disse a Imu que ela tem lugares para estar, então Imu a deixa passar, mas então ela de repente puxa sua espada para liberar uma de suas técnicas. De alguma forma ela acaba sendo a que perde sangue enquanto Imu facilmente contra-ataca com seus dedos afiados como lâminas e promete acabar com sua loucura. Enquanto tenta finalizar, Misoji atira nela com um dardo, mas ela o pega com os dedos. Enquanto ela tenta lhe dizer algo, Satori se aproxima para outro ataque e o Arabi continua correndo em direção a eles com Kyobo, esperando conseguir chegar a tempo. Nisso, Misogi já está no chão enquanto Imo se prepara para colocar Satori em sono eterno. Após Misogi pular para receber o golpe, Imo prova seu sangue e percebe que elas são, na verdade, irmãs. Anos atrás, quando Satori ainda era irmã popular, Misogi aleatoriamente decidiu jogá-la no chão e machucou seu rosto antes de roubar seu nome, Ei. Antes de sucumbir aos seus ferimentos, Satori diz a Misogi que sempre a amará, e isso faz com que Misogi chore, pois sua humanidade finalmente retorna. Quando ela começa a gritar, Imo desfere o golpe final para calá-la bem antes de o Arabi chegar com Kyobo. Após pedir a Imo uma rápida sessão de sparring, ela se prepara para enfrentar a temida Imperatriz, e Kyobo também se posiciona em postura de boxeadora.
Elas então combinam seus ataques para derrubá-la, mas acabam em dor excruciante quando Imo de alguma forma consegue desferir golpes mortais sem praticamente nenhum arranhão em seu corpo. Enquanto ela chama o Arabi de estúpida por sequer pensar que podem detê-la, Fudo continua andando por aí com Kushu, até que eles avistam Tsukuyu. Ele decide aproveitar a oportunidade para conseguir o carimbo dela, mas Kushu começa a surtar e diz a ele que ela é a mais perigosa dos 5 Supremos. Ele se recusa a ouvir e continua indo em direção a ela. Mas quando chega perto o suficiente, ela desferra um golpe à velocidade do som e ele congela no lugar. Depois que ela se detém e guarda a espada, ele cai para trás e tropeça em uma pedra. Kushu então pergunta se ele está bem, e ele diz que está. Mas então Tsukuyu diz a ele que ele teria feito uma viagem só de ida para o céu se ela não tivesse se controlado. Ela então explica que a diretora a colocou no comando dele e lhe deu 2 chances para um erro. O incidente no quarto de Rin e a briga com Satori já terminaram essas chances, então é hora de sua punição. Ele tenta perguntar por que ela foi colocada no comando dele, então ela explica que é simplesmente porque ela é mais forte e parte uma borboleta inocente ao meio apenas para provar seu ponto. Quando ele pergunta por que ela sente a necessidade de atacar a natureza, ela diz que os sons de batidas perturbam sua audição, e ele percebe que ela é na verdade cega. Ele também reconhece a técnica de super velocidade que ela usou na borboleta, o que surpreende Kushu, pois ele não sabia que Fudo sabia sobre isso. Tsukuyu também percebe e o chama de colega estudante depois de adivinhar que ele provavelmente passou por uma forma brutal de treinamento com espada que facilita para ele se defender de ataques de espada, mesmo usando apenas suas luvas. Enquanto conversam, Amo se prepara para acabar com Arabi, mas então Kyobo ataca novamente e quase a esmaga com seu peso. Usando uma combinação de suas técnicas, Amo apunhala as entranhas de Kyobo, e Fudo ouve o som de seu corpo caindo. Antes que Amo possa fazer o mesmo com Arabi, Nico a ataca com uma chave inglesa e quase tem seus órgãos arrancados. Tsunemi e Kinyua também apareceram e o Arabi tenta pará-los, mas eles se recusam a ouvir. Enquanto Tsukuyu tenta explicar como ela conhece a técnica de Fudo, ele se distrai com os sons do telhado, então ela diz que é Amo. Ela então explica que Amo atacou qualquer pessoa que encontrou desde o primeiro dia em que se transferiu, mas também continua falando sobre Fudo e sua bala mágica. Depois, ela pergunta sobre o relacionamento dele com as outras garotas, antes de perceber que ele já foi embora e assustar Kushu com sua aura. Enquanto ele sobe correndo as escadas e continua pensando em Amo, ela acabou de terminar de espancar Kinyua e Tsunemi. O Arabi tenta implorar por eles, mas então Amo arranca seus olhos e diz que ela não merece ver se não consegue lidar com uma luta de verdade. Os outros ouvem seus gritos e começam a correr em direção ao telhado. Então, quando Fudo chega lá, ele vê o que restou dos mosqueteiros e de Arabi antes de se lembrar de algo semelhante do passado e perde o controle. Ele então agarra o Arabi e diz para ela não se preocupar antes de tentar chamar ajuda, apenas para ver a diretora bem atrás dele. Nesse momento, Amo está lá fora com Tsukuyu e pergunta se ela gostou do show antes de dizer para continuar cuidando de seus próprios assuntos e ir embora. Logo depois, Rin e Mari chegam com suas irmãs e exigem uma explicação para os gritos que ouviram. Amo então diz para elas se aproximarem para que ela possa dar uma experiência em primeira mão sobre do que se trata os gritos. De volta ao telhado, Fudo fica preocupado com a visão de Arabi. Então a diretora diz para ele não se preocupar e se concentrar na luta que está para acontecer. Ele rapidamente caminha até a borda e observa enquanto as garotas sacam suas espadas e avançam juntas para derrotar Amo. Depois de derrubá-los facilmente com seus dedos afiados como navalhas, eles lutam para se levantar, então ela conta como transformou todo o seu corpo em uma arma antes de mostrar a verdadeira forma dela. Quando ela então se vira para encarar Nono e Choka, Rin e Mari dizem-lhes para fugir, mas, como sempre, eles se preparam para se envergonhar por serem bons juniores. Nesse momento, Tsukuyu interrompe elas para perguntar a Nono se elas são amigas. Nono leva um segundo para pensar sobre isso, mas ao ver a lâmina de 5 pés de Tsukuyu, ela prontamente se lembra que elas sempre foram melhores amigas. Tsukuyu então diz a Amo para se afastar porque as garotas agora estão sob sua proteção e a Amo fica chocada porque não esperava lutar contra ela também. Como estava animada para ver quem é mais forte, ela concordou com a luta, mas então Tsukuyu começa a reclamar sobre como descobriu a verdade de sua técnica. Quando Amo se cansa de tagarelar, ela avança e aplica um golpe duplo que deixa todos chocados, mas então percebem Tsukuyu sangrando também e percebem que ela levou a maior parte do dano. O fato de sua espada ter se quebrado tão facilmente também choca Amo, então ela pergunta se Tsukuyu é apenas pobre demais para comprar uma boa. Depois de arrebentá-lo, Amo avança e Tsukuyu se prepara para contra-atacar, mas então Fudo a puxa para trás para que ele possa lidar com Amo, que de repente começa a perder o controle. Enquanto seus gritos de raiva ecoam por todos os cantos da academia, Fudo avança com um soco mortal para calá-la. Algum tempo no passado, quando ainda estavam na escola antiga, Fudo salvou um colega de classe fraco de valentões em seu primeiro dia e viu Amo observando-o de dentro do prédio.
Depois encontrou-se com ela e inicialmente pensou que ela era um rapazinho, então perguntou se ela queria um beijo e ela desafiou-o a tentar se aproximar. Depois de dizer a ela para corrigir a posição do chapéu, ele se aproximou para o beijo, mas decidiu ser civilizado, já que tinham acabado de se conhecer. Apesar disso, ela achou ele divertido e ofereceu ser sua amiga, e ele também aceitou, pois percebeu que ela não era uma estudante comum. Mais tarde naquele dia, ele encontrou o coitado fraco que salvou antes e ofereceu mostrar a escola como forma de agradecimento. Só então, Amo apareceu com a mesma ideia, mas depois que Fudo disse que se encontrariam novamente mais tarde e tentou sair com os... Amo o tirou em um instante e alertou Fudo contra andar com fracos. Agora Fudo usa toda aquela raiva acumulada para acertar um cruzado brutal em Amo, mas ela também apunhala suas entranhas e o empurra para trás. As meninas ficam com medo, pensando que ele acabou de ser derrotado, mas ele se levanta novamente e mostra a ela o livro que ele havia preparado apenas para o ataque dela, porque aprendeu a lição após a primeira luta deles. Antes de continuar a luta, Tsukuyo intervém e exige saber se ele a afastou para salvá-la para que pudessem se tornar amigos. Depois de dizer que tem coisas mais importantes para se preocupar do que ser amigo de uma assassina de tamanho divertido, ele explica que ela estava apenas no caminho. Amo então aproveita a oportunidade para apontar como ele facilmente construiu uma amizade com quase todos os vilões no campus, e lembra a ele que eles também já foram amigos. Mas ele dá uma rápida olhada ao redor para ver o dano que ela causou e diz que nunca a odiou tanto antes. Ao ouvir isso, Emu fica com o coração partido e promete enviá-lo para o Senhor. Então ele se prepara com as luvas enquanto pensa em uma maneira de derrotá-la. Rin então tenta dizer algo a ele, mas ela começa a pensar demais e não consegue pronunciar as palavras, antes que ela e Mary vejam as cicatrizes do ataque de Tsukuyo e percebam que Emu não é completamente invencível. Quando Rin diz a Fudo para dar tudo no próximo ataque, ele assume uma postura especial, e Emu se cansa de esperar, então ela avança. Ela imediatamente se prepara para contra-atacar, mas ele desvia e tenta usar a bala mágica. Após ela escapar, ele salta para trás para evitar surpresas e decide tentar novamente. Desta vez, ela ativa uma habilidade mortal, então ele salta para trás e quase tem as entranhas arrancadas no processo. Quando ela se posiciona para atacar, ele tenta usar o ataque surpresa e leva uma cotovelada na barriga. Ela imediatamente agarra o casaco dele para um acabamento. Mas ele tira e desvia do caminho. Ela então usa a jaqueta para bloquear sua visão. Mas ele ouve a voz de Tsukuyo e salta em sua direção antes de Emu usar um chute para rasgar o casaco ao meio. Assim que sente a ponta da espada de Tsukuyo, ele pergunta se ela está realmente do seu lado, e ela diz a Rin e Mary para pararem de se mover. Ela então explica que está simplesmente retribuindo o favor e diz a ele para parar de deixar seus medos afetarem seu julgamento durante a... Depois que ela sugere levar o golpe de Emu, ele pergunta se ela perdeu mais um de seus sentidos, então ela sussurra uma explicação que parece um pouco mais sensata para ele. Ele então se levanta e promete derrubar Emu como vingança pelo que ela fez às garotas antes de tirar a gravata e pensar em todo o abuso que recebeu de seu pai adotivo. Com as novas memórias que criou com as garotas dando-lhe esperança, ele se prepara para arriscar tudo. Enquanto isso, o coração de aço de Emu se despedaça ao vê-lo ficar do lado deles em vez de dela. Depois de pensar em como sua vida tem sido sombria sem ele e na dor que sentiu após ser rejeitada por ele, ela decide que a melhor ação é enviá-lo para o além para que ninguém mais possa tê-lo. No dia em que Fudo rejeitou os melões de Mary e recebeu seu carimbo, Emu tinha assistido a tudo e lutou para aceitar a facilidade com que ele estava se enturmando com todos os outros. Ela acabou descontando sua raiva novamente na estátua do Buda, antes de ter uma sessão completa de terapia consigo mesma sobre Fudo e seu amor por ele até decidir que viver sem ele era uma existência sem sentido. Depois que ele joga sua gravata, seus músculos abdominais perfeitamente esculpidos fazem o cérebro dela entrar em curto-circuito, então ele a lembra de todas as promessas de acabar com ele e diz para ela permanecer focada antes de avançar em um raio. À medida que ele se aproxima, ele se lembra de seus últimos 2 ataques falhando terrivelmente durante a última luta. Então ele decide usar seu corpo para atrapalhar o foco dela. Infelizmente, ela ainda consegue se concentrar o suficiente para rasgar o peito dele. Mas ele continua a resistir à dor e coloca a mão nos seios dela antes de canalizar a bala mágica para afastá-la. Naquela época, ele tinha usado a bala mágica para expulsá-la depois de levar o golpe, mas então desmaiou de exaustão e ela decidiu garantir que ele nunca acordasse novamente. Quando ela se aproximou para acabar com ele, o rosto dele começou a mexer com seus sentimentos, então ela decidiu passar o resto daquela noite olhando para ele enquanto a chuva os molhava. A essa altura, Emu já se levantou e as garotas ficam chocadas, pois nunca esperaram que ela sobrevivesse à explosão. Mas Fudo também se levanta e se prepara para outra rodada. Ele então quebra a mandíbula dela com um cruzado brutal e quase tem os dentes arrancados quando ela devolve a mesma energia. Enquanto eles se enfrentam, Yukino ainda está no telhado falando ao telefone com a irmã de Tsukuyo, que está ansiosa para saber o que acontece a seguir. Tsukuyo então observa enquanto Fudo e Emu continuam destruindo os rostos um do outro e até parece feliz com isso.
Depois que um dos seus socos desliga temporariamente o cérebro dela, ela reinicia num instante e avança animadamente para um combo violento que o deixa suspenso no ar. Justamente então, Rin chama por ele, então ele sai do transe e se posiciona para seu tiro mágico. Assim que ele explode as entranhas de Emu, percebe que ela também cravou suas unhas nas dele e de repente para de enxergar claramente. Antes que ele caia no chão, ela o agarra e transforma a briga em uma discussão romântica sobre a maneira tóxica como mostram amor um ao outro. Depois, ela decide dar-lhe a vantagem ao relembrar o passado e sentir-se indigna do... Ele tenta pedir para parar, mas ela diz para ele parar de agir como um covarde sem coragem e terminar o que começou para que ela possa finalmente ter um fechamento e lidar com os sentimentos com os quais tem lutado. Ele também tem um rápido flashback e decide fazer as coisas do seu jeito, o que termina com ela sendo incapaz de se levantar depois que ele mostra a ela o seu verdadeiro poder. Nesse momento, Kuzu finalmente sai do esconderijo e todos acham que acabou, mas então Fudo de repente sente uma lâmina em seu pescoço antes de Sukuyo pedir um duelo com ele. Em seguida, ela começa a falar sobre como ele ainda é um novato em sua própria técnica e diz que se tornará sua nova professora, o que deixa todos em choque. Depois de dizer que ele agora tem 3 chances de cometer um erro, ele tenta rejeitá-la, então ela pressiona a espada mais perto do pescoço dele antes de mostrar seu carimbo para tentá-lo. Rin e Mary já sabem como ele se sente em relação à chantagem, mas antes que ele possa rejeitar a oferta, as garotas mascaradas de Satori aparecem para lidar com... Quando ele tenta impedi-los, Sukuyo o segura, mas antes que os cacetetes possam alcançar o corpo de Emu, Yuki nos lança para longe. Ela então diz para todos voltarem para dentro antes de dizer a Fudo que ele foi expulso. Mais tarde naquela noite, ele é enrolado como uma múmia e diz a Kuzu que aceitou seu destino. Kuzu então o lembra de tudo pelo que ele passou para obter os carimbos em sua permissão, antes de deixá-lo para que ele possa ter algum tempo para pensar sobre isso. Dias depois, o Arabi recebe uma foto de Kyobo, que está totalmente recuperado e está conversando sobre isso com os mosqueteiros quando Fudo aparece para vê-la. Depois que ele conta sobre a expulsão, ela tenta detê-lo, mas suas feridas a impedem e ele deseja boa sorte antes de partir. Satori também acabou de recobrar a consciência em seu quarto quando ele chega lá e pergunta se ela pode pelo menos olhar para ele uma última vez. Ela então faz uma cara assustadora para esconder sua tristeza, mas ele diz que já viu pior e a faz rir. Quando ela pergunta se eles podem ter outro duelo no banheiro, ele decide passar e diz adeus antes de esbarrar em Misodi na porta. Depois que ele sai, ela confunde os nomes ao tentar chamar Satori, que então diz a ela que pode chamá-la do que quiser, pois ela está cansada de fingir. Naquela época, Rin e Mary estão no escritório de Yukino tentando convencê-la a cancelar a expulsão de Fudo, mas depois de darem seus motivos para ele ser inocente, ela lhes diz que a expulsão já foi finalizada. Fudo então encontra Sukuyo, que está esperando na fonte para perguntar sobre sua oferta de ensiná-lo. Depois que ele lembra a ela sobre a expulsão, ela lhe diz que Emu já foi para o aeroporto para deixar a cidade. Ele imediatamente tenta sair correndo, mas ela o impede para perguntar se ele tem todos os selos no documento, e ele diz que não importa mais. Logo depois disso, Emu está prestes a embarcar no avião, mas então ele aparece e ela pergunta por que ele veio. Ele diz que quer saber por que ela está indo embora e a culpa por fazê-lo aceitar a oferta de Shukuyo para obter o selo dela. Ele então pergunta se ela quer fugir com ele, mas ela recusa, dizendo que gosta de seguir suas próprias regras. Ela também tem algo que quer que ele diga às garotas de volta na academia e se aproxima antes de puxá-lo pela gravata para um beijo. No momento seguinte, ela o empurra no chão para afirmar sua dominância e diz para ele avisar que pertence apenas a ela. Ele fica confuso e pede uma explicação, então ela finalmente conta sobre o sentimento que estava guardando para si antes de ir embora. Depois de voltar de ônibus mais tarde, ele encontra a Rin, que começa a agir como se não tivesse se arrumado só para ele. Então ela pergunta se a conversa com Emu valeu a pena e o lembra das habilidades mortais que ela usou para quase arrancar seu coração. Depois de decidir manter o beijo para si mesmo, ele começa a falar sobre como provavelmente nunca se verão novamente por causa da expulsão. No momento seguinte, Mari aparece e chama Rin de traidor por correr na frente dela para falar com ele primeiro. Ela então diz que há boas notícias sobre a expulsão dele e explica que Yukino de repente disse que estava brincando depois de se recusar a cancelar a expulsão, o que significa que ele ainda é um estudante da academia. Em troca, ela os fez concordar em vigiar ele permanentemente. Então, no caminho de volta, Rin os para e puxa sua espada antes de ficar na frente dele e listar as regras que ela deu a ele no primeiro dia. Como da primeira vez, ele se recusa a aceitar os termos dela e diz para eles o encontrarem de volta na escola. Mas desta vez, eles decidem não cortar a cabeça dele. Quando ele chega à escola, encontra todos esperando para dar-lhe as boas-vindas e diz às meninas que está feliz que Choka consertou sua peruca antes de entrar com um sorriso para continuar a traumatizá-las. Enquanto Imo finalmente vai ver um psiquiatra para tratar seus problemas, Fudo conseguirá construir seu harém de mulheres poderosas ou terá que enfrentar mais garotas psicóticas enquanto conquista as meninas. É isso para este vídeo, deixe um gostei se você gostou e inscreva-se no canal para mais conteúdo semelhante. E como sempre, obrigado por assistir. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.